temos algumas perguntas relacionadas a esse tema. Pastor, defina suicídio em uma palavra e por quê? Olha, primeiro quero dizer que é um tema bem complexo, né? Suicídio, ou nós podemos chamar também de morte provocada, há algumas interpretações. Eu vou citar duas causas, culturais e sociológicas. Essas são as duas maiores causas do suicídio. O que fazer se uma pessoa se ameaçar suicidar-se? É muito difícil lidar com isso, porque quando uma pessoa tem este problema, que eu chamo de problema de saúde, é um problema mental, uma doença mental, a última coisa que ela quer é se relacionar com alguém, conviver com alguém. Então, aí entra uma importância muito grande de observação de quem convive próximo dessa pessoa. Sim. É possível se livrar de um pensamento suicida? É possível, é possível. Diante de tantos problemas sociais, econômicos, as pessoas tendem a se retrair, viver em isolamento profundo, né? Se afastando dos amigos, da família, do trabalho, das pessoas que amam. Quando vem esses pensamentos de se afastar, de querer se isolar em um lugar esmo, num quarto, por exemplo, não quer conversar, isso é um sinal de alerta. Na sua opinião, qual que é o tamanho desse problema? Olha, até para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginava que fosse um problema tão grande. Não é um problema apenas social, é um problema de calamidade, de catástrofe, né? Eu fiz um levantamento baseado nas informações da Organização Mundial de Saúde e, segundo as informações, os dados da Organização Mundial de Saúde, uma pessoa provoca sua própria morte a cada 40 segundos. Isto supera qualquer perspectiva, qualquer outro tipo de catástrofe da humanidade. Se você for somar a morte de uma pessoa provocada a cada 40 segundos, vai dar um número alarmante, terrivelmente assustador. A religiosidade pode ajudar a prevenir casos de depressão e suicídio? Eu digo que não somente a religiosidade, mas principalmente a família. A família aí exerce um cargo, uma função muito mais importante do que a própria religião. A religião ajuda, porque ela traz a pessoa a se aproximar de Deus, a conviver em sociedade, isso é bom, isso ajuda. Mas quem deve observar o comportamento desta pessoa, as atitudes desta pessoa, não há ninguém, eu repito, não há ninguém melhor, mais capacitado do que a própria família para observar essa pessoa e ver que algo está errado. Isso é bom saber, né? A união entre duas pessoas com pensamento suicida provoca um estrago ou a cura? Com certeza provoca um estrago. Se você convive com uma pessoa doente, porque uma pessoa não vai tirar a vida dela para fazer graça para ninguém, para vingar de alguém, para deixar uma carta escrita para fazer alguém sofrer. Isso é uma doença. Isso é uma doença mental e tal como uma doença ela tem que ser tratada. A pessoa mudou o comportamento, a pessoa alterou o comportamento, então essa pessoa deve ser observada e os familiares têm que procurar ajuda, têm que procurar um psicólogo, um psiquiatra, para que essa pessoa seja tratada de uma doença mental. Agora imagina, se duas pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma doença, convivem junto, normalmente vai ter mais facilidade de levar esse ato adiante. Uma pessoa que está acamada devido à depressão profunda tem risco de suicidar? Eu até posso dizer que a depressão é o primeiro passo. O que é a depressão, né? É um estado profundo de
depressão. A pessoa está a um grau da loucura. Ela quer se isolar, ela quer chorar, ela não quer comer, ela quer ficar no escuro. E quando a pessoa se afasta, quando a pessoa se isola, que ele começa a entrar no estado de depressão, ela começa a pensar, a levar adiante pensamentos negativos. Então, a depressão é o primeiro passo desse degrau da morte provocada. Com certeza. Na sua opinião cristã, pastor, o suicídio tem vínculo com o demônio e como? Olha, eu poderia dizer para você que tem. Por quê? Porque se a pessoa vai tirar a sua própria vida, primeiro que nós não podemos imaginar que uma pessoa está tirando a própria vida porque ela é fraca. Certo. Ela está imbuída de uma força sobrenatural. Porque tirar a própria vida exige um esforço muito grande. Não é simplesmente dizer assim, não, eu vou ali e vou tirar a minha vida. Não, isso é uma coisa que a pessoa vai projetando, planejando. O inimigo, as forças maléficas, ela entra na mente da pessoa. Se ela está com um problema de saúde na mente, não é da nossa mente que parte todo o raciocínio, todo o pensamento. Quando você está em paz contigo, você projeta, você quer crescer, você quer amar, você quer casar, você quer constituir família, você quer prosperar, você quer abrir uma empresa, né? Mas quando você está doente, que a sua mente está doente, você está sendo atacado por uma doença mental, então as forças espirituais, ela vai alojar ali na sua mente. Então é um solo fértil para ele entrar e levar essa pessoa a praticar o suicídio. Não sei se você parou para observar, Jesus teve 12 apóstolos. Um desses apóstolos tirou a sua própria vida. Sim. Você entendeu? Então, não é porque a pessoa é religioso, não é porque a pessoa está dentro de uma igreja, não é porque a pessoa frequenta um ambiente religioso que ele está livre dessa tentação. Isso é uma situação grave, isso é um problema grave de saúde, do qual o diabo tenta e tira proveito dessa situação. Então, com certeza, tem o dedo dele aí para fazer isso. Pastor, os amigos e a família, eles podem evitar o suicídio de uma pessoa? Podem e devem evitar. Os amigos talvez nem tanto, mas podem ser um primeiro sinal de comentar com a família que a pessoa está diferente. A pessoa muda de comportamento. Eu tive amigos, na minha jornada de vida, eu perdi dois amigos. Um rapaz novo, recém-casado, uma pessoa aparentemente feliz, e depois ele se isolou, a gente não soube notícia dele e tal, e com o passar do tempo ele veio a tirar sua própria vida. Outro foi um amigo meu de farda, na minha época de serviço militar, uma pessoa que a gente via que ele não se aproximava do restante da tropa. Todas as vezes que você procurava por ele, ele era uma pessoa isolada, ele não conversava, ele se trancava, ele não dava conversa para ninguém. Então, quando ele tirou a própria vida dele, é que a gente observou que ele era diferente. Então, é um sinal que a pessoa não está bem e que o amigo, a família deve observar e tomar providência. Não basta observar, tem que tomar providência. Porque quando esta doença chega ao ponto que a própria família e os próprios amigos vê que esta pessoa está diferente, é porque é hora de ajudar, hora de socorrer. Para finalizar aqui, o senhor tem alguma coisa a concluir sobre esse tema? Eu tenho. Olha, veja bem, eu disse para vocês que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos uma pessoa tira a sua própria vida, ou seja, ela morre de morte provocada. Isto, religiosos, empresários, homens casados, jovens, mas o que me assusta muito é que cada vez o índice de pessoas mais jovens, crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, tem praticado suicídio, levado ao estímulo tirar a sua própria vida. E os pais têm que ficar atentos. Hoje existem
a indústria da morte provocada. Eu não sei se vocês se lembram, mas há pouco tempo atrás nós estávamos combatendo um jogo nas redes sociais chamado Baleia Azul. Qual que era o objetivo deles? Na ausência do pai, na ausência da mãe, a criança começava a entrar num jogo, né, chamado Baleia Azul, e eles induziam as crianças a pagar tarefa. Ou seja, vamos ver se você tem coragem de ficar sentado na janela do seu apartamento. Você mora no apartamento? Mora. Então vamos ver se você é homem o suficiente, se você tem coragem de sentar na janela. A criança sentava. E vai trabalhando na mente da criança. Agora eu quero ver se você tem coragem de bater no seu irmão. Ela batia. Eu quero ver se você tem coragem agora de ficar espendurado na janela só com a mão. E vai trabalhando a criança. Quando chega no último desafio, é incentivar, induzir aquela criança a tirar a sua própria vida. Eu quero dizer para você que esses jogos não acabaram. Eles estão aí. Tem que ficar atento, tem que ficar de olho, procura saber, né, qual que é o brinquedo que o seu filho joga, qual que é a rede social que ele frequenta, que ele navega. Isso é muito importante, aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Eu vou passar uns dados para vocês aqui, que não são dados meus, mas sim da Organização Mundial de Saúde. Tá? Só para você ter uma ideia. Se a cada segundo morre uma pessoa por morte provocada, a cada 1 minuto e meio morre 2 pessoas. Isto são 90 pessoas por hora. Olha só, a cada hora, 90 pessoas tiram a sua própria vida. Isto dá 2.160 pessoas por dia. Por dia. Eu não sei se vocês sabem, mas existem países em que tirar a própria vida faz parte da cultura. Né? O Afeganistão é um deles, em que é motivo de honra para a pessoa tirar a sua própria vida. Então, às vezes, a gente assusta porque nós vivemos num país cristão. O Brasil é um país cristão. Se eu não me engano, eu acho que nós estamos aí em 8º lugar na questão de morte provocada. Isso não é bom. Isso é um sinal de alerta, né? É sinal que muita gente tem tirado a sua própria vida. Segundo a OMS, são 800.000 pessoas que tiram as suas vidas no Brasil. É o 3º tipo de morte dos jovens, né? Só perde para acidente e morte violenta por arma de fogo. Continuando, né? 2.160 pessoas tiram a sua própria vida todos os dias. Isto dá 64.800 pessoas por mês. Por mês. Você está assustado? Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, 64.800 pessoas por mês. Vezes 12 vezes. Dá 7.700.000 pessoas. Não tem pandemia. Não tem. Não tem pandemia que mata desse jeito. Aí você me pergunta, mas pastor, por que ninguém fala sobre isso? Eu vou te dizer um motivo. Se ninguém tivesse propagado as drogas, hoje nós tínhamos menos viciados. Se ninguém tivesse feito propaganda da maconha, da cocaína, da heroína, do crack, da merla e de outros tipos de droga, os adolescentes e os jovens nunca tinham sido despertados a curiosidade de usar. Aquilo que é proibido, aquilo que é perigoso, sempre chama a atenção. Então já é uma questão de cultura. Ninguém fala no suicídio, é até antiético, é falta de ética você dizer, olha, nós perdemos 2.800 pessoas, nós fizemos... Por quê? Porque isso vai incentivar. Talvez por isso a sociedade, o governo, as entidades sociais não têm interesse. Eu, por exemplo, não tenho interesse em levar esse assunto adiante. Por quê? Porque vai despertar o interesse do jovem que às vezes está doente. Né? Ele fala, poxa, então não é só eu. Né? Se morre tantas mil pessoas todos os dias, por que eu também tenho que ficar sofrendo? Por que eu também não posso tirar a minha própria vida? Então, esse é um problema mundial. Não é um problema só do Brasil, não é um problema do estado de Goiás, não é um problema só da cidade de Goiânia. Esse é um problema de saúde mundial. Mais uma vez eu repito para você, é um problema de saúde, é uma doença mental que precisa ser tratado, e a família
está em primeiro lugar para acudir esta pessoa. Tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês, que Deus abençoe todos vocês, tá? E que essas informações possam ter ajudado grandemente. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor Domingos, por essa entrevista, né, para a nossa atividade de extensão do primeiro período da nossa faculdade.